Olá! Mergulhar no mundo dos grandes modelos de linguagem como o BERT é sempre fascinante, né? Eles são super poderosos. Com certeza. E o fine tuning, o ajuste fino, é o que permite a gente usar todo esse poder para tarefas bem específicas. Mas aí vem a questão, né? Como é que a gente garante que esse ajuste fino seja estável, que funcione bem de verdade? Parece que o segredo está nos detalhes, nos hiperparâmetros. Exatamente. O fine tuning é um processo delicado, eu diria. Muitas vezes, o resultado final depende menos do modelo base em si e mais de como a gente calibra essa etapa final. E hoje, a nossa análise vai focar em 3 coisas bem críticas para a estabilidade do treino, especialmente com modelos tipo BERT. Quais seriam? A gente vai falar sobre a fase de aquecimento, o warm-up, né? Depois o tipo de agendador da taxa de aprendizado, o LS Scheduler Type, e também como o tamanho do lote, o batch size, influencia tudo isso. Legal. Então a ideia é ir além do o quê e entender o porquê, né? Por que esses controles são tão importantes? Vamos investigar as práticas, o que as pesquisas dizem, para tirar um pouco o mistério do fine tuning. Tornar mais ciência, menos caixa preta. Vamos começar do básico, então. O que são exatamente esses hiperparâmetros? Eles são diferentes dos parâmetros normais do modelo, certo? Isso é uma distinção fundamental. Os parâmetros, pense assim, são os pesos, as conexões dentro da rede neural. São milhões, bilhões deles. O modelo aprende esses parâmetros sozinho, olhando os dados durante o treinamento. Ok. Já os hiperparâmetros, esses são configurações externas. Somos nós, os engenheiros, os pesquisadores, que definimos antes do treino começar. São tipo os botões, as alavancas que a gente ajusta para guiar como o modelo vai aprender. Entendi. Como se a gente estivesse ajustando os controles de uma máquina bem complexa. Mas por que eles são tão cruciais no fine tuning? O modelo já não vem sabendo um monte de coisa? Sim, ele vem pré-treinado, mas o fine-tuning ainda é um aprendizado. Só que é um aprendizado diferente. A gente está adaptando um modelo gigante para um contexto novo, muitas vezes com bem menos dados. E são os hiperparâmetros que vão governar essa adaptação. A taxa de aprendizado, por exemplo, diz quão rápido ele se ajusta. O tal do LR, né? O Learning Rate. Exato, o LR. Aí tem as estratégias para evitar que ele só decore os dados novos, o overfitting, como dropout, weight decay, e o batch size, que a gente vai ver em detalhe, influencia a dinâmica toda de um jeito bem sutil. Se a gente errar a mão aqui, o treino pode ficar instável, pode nem convergir direito, ou o modelo final não funciona bem para dados novos. Entendido. E além desses 3, que a gente vai focar hoje, o warm-up, LR Scheduler Type e batch size, que outros hiperparâmetros comuns a gente encontra nesse processo? Ah, tem vários outros importantes, sim. O número de épocas de treino, por exemplo. Quantas vezes o modelo vai ver o conjunto de dados do fine tuning? Certo. As configurações do otimizador também. O algoritmo que atualiza os pesos, tipo o ADAM ou o SGD. Eles têm seus próprios ajustes internos, como os betas no ADAM, o momento no SGD. E aqueles de regularização que eu mencionei, o weight decay, que penaliza pesos muito grandes, ou a taxa de dropout, que desliga uns neurônios no treino. Tudo isso a gente ajusta por fora. Ok. Então, vamos para o nosso primeiro foco. A taxa de aprendizado, a LR, e os tais agendadores, o LR Scheduler Type. A LR é tipo o acelerador do aprendizado, né? É uma ótima analogia, sim. A taxa de aprendizado é, sem dúvida, um dos hiperparâmetros de maior impacto. Ela define o tamanho do passo que o otimizador dá para tentar diminuir o erro, a função de perda. Controla a força da atualização a cada passo. E qual o desafio aqui? Achar o valor certo parece complicado. É um equilíbrio bem delicado. Se a LR for alta demais, o treino pode explodir, sabe? O erro aumenta em vez de diminuir. Nossa. Ou então, ele pode até convergir rápido, mas para um lugar que não é o ideal, ele pula a melhor solução. Por outro lado, se for baixa demais, aí o treino fica muito lento. E pior, o modelo pode ficar preso nos mínimos locais ruins, sem conseguir sair de lá. Uhum. E especificamente para o fine tuning do BERT, as fontes dão alguma dica de valores? Tipo um ponto de partida? Sim, dão.
Valores ali na casa de 2,5, que é 0,00002, são bastante citados como um bom começo para o BERT. Mas olha, isso é só uma referência inicial, tá? O valor ideal mesmo depende muito do seu conjunto de dados, da tarefa que você está fazendo. Tem pesquisas que fazem otimização de hiperparâmetros, o HPO, né? E elas exploram faixas tipo de 1 em -6 até 1 em -4. Mostra que varia bastante. Ok, um valor inicial é importante. Mas você falou em agendadores. Isso quer dizer que a LR não fica parada? Não fica fixa? Exatamente. Quase nunca a melhor coisa é usar a mesma taxa de aprendizado o tempo todo. Pensa comigo. No começo, talvez a gente queira dar passos maiores, né? Estamos longe do ponto ideal, mas conforme a gente chega perto, é melhor dar passos menores, mais cuidadosos para não passar do ponto. Faz sentido. É aí que entram os agendadores, os schedulers. Eles vão ajustando a LR automaticamente durante o treino, seguindo uma regra que a gente define. E como eles fazem isso? O que significa na prática esse LR Schedule Type? O LRS Shadow Type é justamente a regra, a política de ajuste da LR. Tem várias estratégias comuns. Tem o Linear Decay, que a LR diminui linearmente do valor inicial até zero ou quase zero. Linear, ok. Tem o Cosine Decay, que segue uma curva, tipo um cosseno, diminuindo de forma suave. Esse é bem popular. Ah, já ouvi falar desse. Tem Step Decay, que a LR cai de uma vez em degraus a cada X épocas, por exemplo. E tem Exponential Decay também. Escolher qual dessas usar é, por si só, um outro hiperparâmetro importante. Caramba, então além de escolher a LR inicial, tem que decidir como ela vai mudar ao longo do tempo. Isso conecta com o warm-up, né? O que é esse aquecimento? Por que ele é tão falado para a estabilidade, ainda mais com o BERT? O warm-up é uma técnica que geralmente vem junto com esses agendadores. É basicamente uma fase bem no começo do treino. Nessa fase, a taxa de aprendizado começa muito, muito baixa, às vezes até zero, e vai aumentando aos poucos, geralmente de forma linear. Ela sobe até atingir o valor que a gente definiu como alvo, que pode ser aquela LR inicial que a gente escolheu ou o ponto onde o agendador principal começa a atuar. Mas por que começar devagar? Parece o contrário do que a gente quer, que é treinar rápido. Ah, mas aí tá o pulo do gato da estabilidade. Modelos gigantes como o BERT, principalmente com otimizadores como o Adam, que ajustam a taxa para cada parâmetro, eles podem ser muito instáveis nos primeiros passos do fine tuning. Instáveis como? Para tarefa nova. Se a LR já está alta logo de cara, essas atualizações podem bagunçar a rede toda. Pode dar explosão de gradiente ou levar o modelo para um estado ruim que ele não consegue mais sair. Entendi. O warm-up funciona como um amortecedor. Ele deixa o modelo se adaptar com calma aos dados novos, à tarefa nova, dando passinhos pequenos no início. Ele estabiliza essas primeiras atualizações antes de soltar a taxa de aprendizado mais alta. Boa. É como dar um tempo para o motor esquentar antes de acelerar fundo. E como a gente controla quanto tempo dura essa fase de aquecimento? É aí que entra o warm-up ratio. Exatamente isso. Ou é o warm-up ratio, ou às vezes chamam de warm-up steps. É ele que define a duração. O warm-up ratio é uma fração do total de passos de treino. Tipo, o warm-up ratio igual a 0,1 significa que os primeiros 10% das atualizações vão ser nessa fase de aquecimento. 10%, ok. E o warm-up step seria um número fixo de passos. As fontes mostram que, por exemplo, para otimizar o BERT em tarefas padrão tipo as do GLUI, GLUI, aquele benchmark famoso, né? esse mesmo, eles testam valores de warm-up ratio entre 0 e 0,5, mas o comum é ficar ali por volta de 0,06, 0,1, sabe? 6 a 10%. E como o warm-up se encaixa com os agendadores que a gente falou antes? Normalmente, o warm-up já vem embutido em alguns tipos de agendadores. Um dos mais comuns que a gente vê muito em bibliotecas como a Transformers da Hugging Face é o Linear with Warm-up. Esse agendador já faz as duas coisas. Primeiro, a subida linear da LR, o warm-up, e depois um decaimento linear até o fim do treino. Ah, prático. Super prático. Ao escolher LR Scheduler Type Linear with Warm-up, você já está usando a estratégia de aquecimento.
Outros tipos, como o cosseno, também costumam ter versões com warm-up. Perfeito. Então, temos o warm-up para segurar a onda no começo e o agendador para controlar a LR depois. Agora, o terceiro elemento, o tamanho do lote, o batch size. O que ele é e qual a relação com a estabilidade? O batch size define quantos exemplos de treino a gente processa de uma vez só para calcular o gradiente e fazer uma atualização nos pesos do modelo. Em vez de atualizar cada exemplo, que seria batch size 1, o SGD puro, ou depois de ver todos os dados, o que é inviável, a gente usa esses mini lotes. A primeira coisa que me vem à cabeça é memória da GPU e velocidade. Lote maior precisa de mais memória, mas roda mais rápido cada época, né? Correto. Esse é o trade-off mais óbvio, o mais direto. Lotes maiores usam melhor o paralelismo do hardware, das GPUs, processam mais dados por segundo. Isso pode diminuir o tempo total de treino. Mas gasta mais memória. Exato. E com modelos pesados, como o BERT, a memória da GPU geralmente é o gargalo. Isso acaba forçando a gente a usar lotes menores. Mas as fontes sugerem que o batch size vai além disso, que ele afeta a estabilidade e até a qualidade final do modelo, a generalização. Como assim? Agora a gente entra numa parte mais sutil e super interessante. O tamanho do lote mexe na qualidade da estimativa do gradiente. Pensa assim, um lote maior usa mais exemplos. Então a média do gradiente que ele calcula é mais estável, tem menos variância, menos ruído. Menos ruído. Parece bom. Parece bom, né? E pode levar a uma convergência mais suave, mais direta. Só que tem estudos que indicam que essa convergência suave pode levar o modelo para aqueles mínimos agudos que eu falei antes. Os Sharp Minima. Isso. Eles são ótimos para os dados de treino, mas na hora de ver dados novos, que o modelo nunca viu, ele não se sai tão bem, generaliza pior. Então a estabilidade do lote maior pode ser uma cilada. E os lotes menores com mais ruído, eles ajudam como? Exatamente. Pode ser uma faca de dois gumes. Os lotes menores, eles introduzem mais ruído no gradiente. A direção da atualização varia mais a cada passo. Pode parecer ruim, a curva de aprendizado fica toda tremida. Mas esse ruído pode funcionar como uma regularização. Regularização? Como assim? Ele pode ajudar um modelo a pular fora de mínimos locais ruins e achar regiões mais planas, mais largas na função de custo, os broader minima. E a teoria diz que modelos que chegam nesses mínimos mais largos generalizam melhor. Eles são menos sensíveis a pequenas mudanças nos dados. Que interessante. Então o barulho do lote pequeno pode ser bom para generalização. Pensando nisso e na memória limitada para o BERT, quais são os tamanhos de lote mais comuns no fine-tuning? Olha, justamente por causa da memória, tamanhos como 16 ou 32 por GPU são super comuns, como as fontes mencionam. 16 ou 32? Isso. Se você tiver uma GPU com mais memória, dá para tentar 64, talvez 128. Mas aí tem um detalhe importante. Quando você aumenta muito o batch size, talvez precise reajustar outros hiperparâmetros. A interdependência de novo. Sempre ela. Tem gente que diz que com o lote maior, você pode usar uma LR um pouco maior. Outros acham que não, que tem que diminuir para manter estável. É complexo. E aquela ideia que uma das fontes mencionou de aumentar o batch size durante o treino, que seria parecido com diminuir a LR. Sim, essa é uma linha de pesquisa interessante. A ideia é que, já que lotes maiores diminuem o ruído, se você for aumentando o tamanho do lote aos poucos, o efeito seria parecido com diminuir a LR. Nos dois casos, você estaria tornando os passos da otimização mais estáveis ou menores de certa forma. Seria útil mais para o final do treino. É mais uma prova de como tudo isso está conectado. Com certeza, parece que mexer em um puxa o outro. Temos a LR inicial, o LR Saddle Type, controlando como ela cai, o Warm-Up Ratio para estabilidade no começo, e o Batch Size, mexendo com ruído, memória, generalização. Como organizar essa busca pela combinação perfeita? Não deve ser fácil acertar de primeira. De jeito nenhum. É por isso que a otimização de hiperparâmetros, a HPO, é tão importante hoje em dia. Entender que eles dependem um do outro é o primeiro passo.
Se você muda o batch size, talvez precise achar uma nova LR ótima, talvez mexer no worm. Não tem receita de bolo universal. E como a gente faz essa busca de forma mais sistemática? Tentar na mão parece meio ineficiente. A busca manual, na intuição, até tem seu valor, mas é lenta, né? E a gente acaba sendo enviesado. Os métodos mais formais são melhores. O Grid Search, por exemplo, testa todas as combinações possíveis numa grade que você define. Ele é completo, mas... Gasta muito tempo e recurso, imagino. Exatamente. Se tiver muitos hiperparâmetros ou muitos valores para testar, fica inviável. E qual a alternativa? O Random Search é surpreendentemente eficaz. Em vez de testar tudo na grade, ele sorteia combinações aleatoriamente dentro das faixas que você definiu. Tem estudos clássicos que mostram que com o mesmo orçamento de tempo ou de tentativas, o Random Search muitas vezes acha configurações melhores que o Grid Search. Sério? Por quê? Porque geralmente só alguns poucos hiperparâmetros é que realmente fazem a diferença na performance. E o Random Search, por ser aleatório, acaba explorando mais valores diferentes desses parâmetros importantes. Faz sentido. E tem abordagens ainda mais espertas? Sim, tem. Métodos como a otimização bayesiana, ou BO, ela tenta ser mais eficiente. A BO cria um modelo estatístico para prever qual seria a performance para diferentes combinações de hiperparâmetros. Aí, a cada teste que ela faz, ela usa esse modelo para decidir qual a próxima combinação que parece mais promissora para testar. Ela tenta equilibrar entre explorar áreas novas e focar onde já apareceu bom. É um aprendizado contínuo. Legal. E para quem não quer implementar isso tudo do zero, tem ferramentas para ajudar? Felizmente, sim. O ecossistema de Machine Learning está cheio de bibliotecas ótimas para HPO. As fontes citam algumas: Optuna, RayTune, Keras Tuner, SineTune, tem várias. E muitos frameworks grandes, tipo o Trainer da Hugging Face, ou plataformas de nuvem como o SageMaker da Amazon, já vêm com o HPO integrado. Facilita bastante definir a busca e deixar a ferramenta rodar. Você poderia dar um exemplo rápido de como seria definir um espaço de busca para HPO no fine-tuning do BERT, incluindo o nosso trio Warm-Up, Scheduler e Batch Size? Claro. Usando uma ferramenta tipo Optuna ou RayTune, a gente poderia definir algo assim. Para o Learning Rate, a gente diria para mostrar valores entre, digamos, 1E6 e 5E5, talvez numa escala logarítmica. Ok. Para o PervDigVTrain Batch Size, o Batch Size por GPU, escolher entre 16, 32 e 64. Certo, opções discretas. Isso. Para o Learning Scheduler Type, escolher entre Linear with Warm-Up e Cosine with Warm-Up. As duas com Warm-Up. Exato. E para o Warm-Up Ratio, a mostrar um valor entre 0,0 e 0,2, por exemplo. Até 20% do treino poderia ser de aquecimento. E ainda dava para incluir outros tipo Weights Decay, amostrando entre 0,0 e 0,1. Aí a ferramenta de HPO rodaria vários treinos com combinações diferentes desses valores e te diria qual foi a melhor combinação para sua métrica, acurácia, F1, etc., no conjunto de validação. Excelente. Então, para a gente amarrar tudo que a gente analisou hoje sobre warm-up, agendadores de LR e batch size para estabilizar o fine-tuning do BERT, qual seria a mensagem principal? Olha, a mensagem-chave é que esses três não são só detalhes técnicos. São alavancas fundamentais para a gente conseguir navegar esse processo delicado do ajuste fino. Eles são controles essenciais para a estabilidade e para o sucesso final. O warm-up protege o começo. A LR e o agendador LR Scheduler Type ditam o ritmo da convergência. E o batch size, esse traz um balanço super complexo entre eficiência, estabilidade e, muito importante, a capacidade do modelo de generalizar. E entender como mexer nesses controles permite a gente sair do só rodar o script e ir para um fine-tuning mais direcionado, mais eficaz, né? Exatamente. É fazer escolhas conscientes e informadas, adaptar o processo para o seu problema, para o seu modelo, para os seus dados. É aí que a ciência e a engenharia se encontram para tirar o máximo desses modelos incríveis. Ótimo. E para quem está ouvindo a gente pensando em aplicar isso, que pensamento final você deixaria? A gente discutiu aqui as tendências, as melhores práticas, a intuição por trás do warm-up, dos agendadores, do batch size, como eles interagem para
estabilizar o fine-tuning do BERT, mas a verdade é que a resposta ótima é sempre contextual. Depende do seu caso. A combinação ideal desses fatores para o seu problema específico só vai ser descoberta com experimentação. Então, a pergunta que fica é: qual a receita certa para o seu desafio? A otimização de hiperparâmetros, seja random search, Bayesian ou o que for, ela não é um luxo. É a ferramenta essencial para responder essa pergunta e realmente dominar o ajuste fino.